Desde que o recém-eleito presidente Donald Trump, em 2024, reviveu seriamente o desejo norte-americano de se tornar dono da vasta terra da Groenlândia. Os Estados Unidos da América e a Europa enfrentam até hoje a disputa territorial mais importante que viveram em muito tempo. Se nós não pegarmos a Groenlândia, a Rússia ou a China vão pegar a Groenlândia. E eu não vou deixar isso acontecer. Mas de um jeito ou de outro, nós vamos ficar com a Groenlândia. Fala com vocês, Reinaldo Carrillo Vilches. Isto é a Nova Enciclopédia. E não se esqueçam de apoiar nosso Patreon com conteúdo e seminários exclusivos para vocês. O fato é que o desejo expansionista de Donald Trump em relação à Groenlândia não é uma ideia recente inventada por ele, mas sim uma polêmica que já tem mais de um século e meio. Primeiro devemos saber que a Groenlândia é uma ilha enorme no extremo norte do planeta, que fica ao nordeste da América do Norte, com mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. É o que se chama de uma nação constituinte do Reino da Dinamarca, que com apenas 76 mil habitantes possui uma quantidade imensa de recursos concretos. Mas, acima de tudo, potencial de uma variedade de recursos em áreas como terras raras, com minerais de todo tipo, petróleo, gás e, além disso, a maior reserva de água doce do planeta, entre outros mistérios a serem descobertos. Já em 1867, enquanto ocorria a grande expansão territorial dos Estados Unidos da América, essa nação comprou do Império Russo o território que conhecemos como Alasca. Mas, além disso, nesse mesmo ano, o Departamento de Estado redigiu um relatório no qual se refletia um interesse latente e explícito em adquirir a Groenlândia, que era expresso nos seguintes termos. Abro aspas. Deveríamos, diz o relatório, comprar a Islândia e a Groenlândia, especialmente a segunda. As razões são políticas e comerciais, fecho aspas. Depois desses fatos, o debate sobre a Groenlândia aparecia e desaparecia, dependendo da época e dos grupos de interesse político em torno desse tema. Entre 1888 e 1892, o explorador norte-americano Robert Peary lidera uma expedição que chega ao norte da Groenlândia para reivindicar aquela ilha para a nação norte-americana. No entanto, o governo dos Estados Unidos não apoia nem respalda essa expedição. Mais adiante, em 1917, os Estados Unidos adquirem o que então era chamado de Antilhas Dinamarquesas, que hoje todos conhecemos como Ilhas Virgens Americanas. E como parte do Tratado do Acordo e do Negócio, os Estados Unidos concordam em reconhecer a soberania do Reino da Dinamarca sobre o território da Groenlândia, uma ilha que já estava há 200 anos sendo governada por aquele Reino da Dinamarca. Questão sobre a qual vamos falar mais adiante. Depois disso, com o início da Guerra Fria, em 1946, o presidente Harry Truman, dos Estados Unidos, oferece à Dinamarca 100 milhões de dólares em ouro para comprar a ilha da Groenlândia. A Dinamarca rejeita a proposta, mas se vê forçada a permitir a presença militar dos Estados Unidos. Assinado em 1951 o chamado Acordo de Defesa da Groenlândia, de vigência indeterminada, no qual os Estados Unidos constroem e instalam no território da Groenlândia a base aérea de Thule, hoje chamada Base Espacial Pituffik, com o argumento público e oficial na época de interceptar possíveis movimentos militares da União Soviética. Dessa forma, com esse acordo e com essa base militar, os Estados Unidos conseguem o direito de se mobilizar livremente dentro das chamadas zonas de defesa da Groenlândia, ganhando uma influência significativa sobre ela. Com essa nova ordem das coisas, na qual os Estados Unidos se tornaram a primeira potência mundial de 1951 até o ano de 2009, a intenção dos Estados Unidos de adquirir a Groenlândia havia diminuído, em grande parte graças à existência dessa base e à cooperação militar, econômica e diplomática. Mas depois desse longo período de paz, em 16 de agosto de 2019, surge a notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia pedido ao advogado da Casa Branca
para estudar a possibilidade de os Estados Unidos comprarem a Groenlândia. E então a notícia ganha ainda mais destaque quando Trump declara, abre aspas, essencialmente, isso é um grande negócio imobiliário, muitas coisas poderiam ser analisadas, fecha aspas. Fazendo referência, mais uma vez, de forma muito explícita, ao desejo de comprar a Groenlândia e colocá-la sob a soberania dos Estados Unidos. O assunto se torna muito mais conhecido internacionalmente e mais viral quando, nesses mesmos dias, numa época em que ainda se mantinham certas formalidades. Nas redes sociais, o presidente norte-americano publica uma imagem satírica editada com uma torre Trump gigante e dourada, em solo groenlandês, no meio de casas humildes, escrevendo que prometo que nunca farei isso com a Groenlândia. Em resposta, a primeira-ministra dinamarquesa Mette Frederiksen, que continua atualmente no cargo, chama a ambição norte-americana e essas declarações de absurdas. E diz, abre aspas, Groenlândia não está à venda, Groenlândia não é dinamarquesa, Groenlândia é groenlandesa, fecha aspas. Groenlândia hoje faz parte do Reino da Dinamarca, é uma parte do nosso território. E não está à venda. O presidente, o líder da Groenlândia, foi muito claro ao dizer que não está à venda. Donald Trump respondeu dizendo que essas são declarações desagradáveis e cancelou uma viagem oficial prevista para a Dinamarca. Embora depois disso parece que esse pequeno desconforto chega ao fim e a questão da Groenlândia volta a ser esquecida. No entanto, em dezembro de 2024, Donald Trump fortalecido, recentemente reeleito para o mandato presidencial até 2029, traz novamente à tona essa questão com a Groenlândia, fazendo uma publicação na rede social Truth, onde escreve, abre aspas, a propriedade e o controle da Groenlândia são uma necessidade absoluta, fecha aspas. E então nomeia o empresário do Vale do Silício, Ken Howery, como embaixador dos Estados Unidos na Dinamarca. A reação, claro, não demora, e a primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, expressa palavras muito semelhantes às de 6 anos atrás. Abro aspas. A Groenlândia não está à venda sob nenhuma circunstância. No entanto, ao mesmo tempo, os representantes locais da Groenlândia dão uma mensagem mais ambígua e dizem, abro aspas, estamos abertos à negociação, não à venda. E para realmente entender esse conflito, a primeira coisa a se perguntar é, qual é a fixação especial com a Groenlândia? Qual é a história e a realidade dessa ilha? Sobre sua soberania, sua população e sua posse? O que cada uma das partes alega para defender sua posição? Groenlândia, como dissemos, é uma ilha de 2,16 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 80% está coberto por uma camada de gelo permanente que pode chegar a até 3 quilômetros de espessura. As temperaturas no inverno podem chegar a até menos 50 graus Celsius e no verão chegam a cerca de 15 graus. Por essa razão, tem uma população reduzida de 56 mil pessoas que se concentra principalmente na costa oeste, onde o clima é menos frio. A Groenlândia, segundo as evidências, está habitada há 4.000 anos pelos Inuit. Agora, desde o ano 982 d.C., até o século XV, a Groenlândia foi governada pelos reis vikings da Noruega. Eles, depois de um tempo, misteriosamente, abandonam a ilha e ela fica isolada do mundo, até que, em 1720, os dinamarqueses fincam sua bandeira. Quando o missionário Hans Egede chega a esta ilha em busca dos vestígios dos antigos vikings, e durante sua estadia ele decide fundar o povoado de Nuuk, que é a atual capital da ilha. Durante os 200 anos seguintes, a Dinamarca é quem administra e governa o território da Groenlândia, tratando-o como uma colônia fechada para o mundo, que vão povoando de forma gradual e levando o cristianismo protestante. E reservam para si o direito exclusivo de comercializar com a ilha, de onde se exporta principalmente peles de foca, gordura de baleia e peixe. Sendo, portanto, uma província-colônia que administrativamente e politicamente prestava contas diretamente ao Reino da Dinamarca.
Depois, em 1933, a Noruega tentou reivindicar a parte leste da Groenlândia, mas o Tribunal Internacional de Justiça da época rejeitou a reivindicação e ratifica a soberania dos dinamarqueses. Sobre toda a ilha da Groenlândia, em 1953, a Groenlândia deixa de ser uma colônia e passa a ser oficialmente um distrito e como distrito do reino. Agora eles tinham representação no Parlamento da Dinamarca. No entanto, o dinamismo que aquela ilha havia adquirido agora, devido à presença americana, militar e diplomática e um aumento considerável do seu comércio exterior. Isso levou à promulgação da chamada Lei de Autonomia em 1979. Essa lei, na Dinamarca, criou um sistema de autogoverno local por meio de um parlamento, ao qual foram transferidas responsabilidades como educação, saúde e impostos. Enquanto isso, o Reino da Dinamarca continuava mantendo o controle de aspectos como a área de defesa e a política externa da Groenlândia. 30 anos depois, essa lei de autonomia, em 2009, foi substituída pela Lei de Autogoverno. Uma lei que reconhecia os groenlandeses como um povo próprio, de acordo com o direito internacional. E foram concedidas ao Parlamento da Groenlândia novas atribuições e poderes, como administração de recursos naturais, tribunais, polícia e penitenciárias. E a Dinamarca só manteria o controle das áreas de defesa, política externa e área monetária naquela região, que continuaria usando a moeda dinamarquesa, que é a coroa dinamarquesa. Inclusive, essa nova lei concedia à Groenlândia a faculdade de declarar sua independência caso seus habitantes a solicitassem por meio de um referendo. Agora, embora à primeira vista pareça que eles têm todos os meios para se tornarem independentes. Os groenlandeses decidiram permanecer como parte da Dinamarca, segundo alguns, por duas razões fundamentais. A primeira é a econômica. A Groenlândia recebe subsídios anuais da Dinamarca de mais de 600 milhões de dólares, o que representa quase metade do seu orçamento. E 20% do PIB da ilha? Sem esse apoio governamental fundamental e sem esses subsídios, a ilha enfrentaria novas cargas importantes e teria novos problemas, que por lei, além disso, caberia a esse autogoverno resolver. E somado a isso, a pertença da Dinamarca à União Europeia. Isso proporcionou ao caso especial uma ajuda comercial importante na zona do euro, por sua realidade singular, que tem sido vantajosa para comercializar e receber bens e serviços do grande mercado europeu. E é muito importante ressaltar nesse sentido que, apesar de a extração de recursos naturais como atividade econômica na ilha ser modesta, Groenlândia guarda um grande potencial nos chamados setores de terras raras, com minerais como neodímio, ouro, ferro, chumbo e urânio. Além de guardar aproximadamente 31 mil milhões de barris de petróleo e gás presos no gelo, e especialmente conter grandes quantidades de água doce, já que as geleiras da Groenlândia representam a maior reserva de água doce do planeta. E a segunda razão do interesse norte-americano por essa terra é militar. Se economicamente a vida na Groenlândia já seria muito complicada sem a Dinamarca, a defesa militar seria um problema ainda maior, já que eles não têm um exército próprio. A Groenlândia depende totalmente das forças armadas dinamarquesas, das quais, vale dizer, há cerca de 200 soldados destacados por toda a Groenlândia. Uma vantagem que a Groenlândia teria a seu favor é sua participação na Organização do Tratado do Atlântico Norte, mais conhecida como OTAN. Portanto, em teoria, a Groenlândia conta com defesa mútua por parte dos demais países membros desse tratado caso haja alguma agressão. Embora complexa e singular, assim como é singular e complexo esse território, o autogoverno da Groenlândia e o Reino da Dinamarca exerceram e exercem soberania real e efetiva sobre a terra que conhecemos como Groenlândia. Essa situação da ilha como um território autônomo, ou pelo menos parcialmente autônomo, se manteve, como dissemos, desde aquela ordem criada após a Segunda Guerra Mundial. Mas agora, com o retorno de Donald Trump à Casa Branca, as coisas voltaram a se agitar. Empossado como presidente dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2025, Donald Trump, que em seu segundo mandato tem se mostrado com um discurso muito mais patriótico e de valorização dos Estados Unidos,
como primeira superpotência mundial, vai intensificando sua campanha midiática em torno do tema da Groenlândia. As pretensões dos Estados Unidos giram em torno de 3 argumentos fundamentais: a segurança nacional, o benefício econômico mútuo e a suposta incapacidade da Dinamarca de zelar pela segurança da Groenlândia. Em matéria de segurança nacional, Donald Trump argumenta que é necessário assegurar a presença dos Estados Unidos naquela região para frear a influência da Rússia e da China, nações que têm avançado timidamente na economia da Groenlândia, com rotas comerciais vantajosas no Oceano Ártico que foram se abrindo graças ao derretimento do gelo. A China, por sua vez, possui 4 projetos de mineração na Groenlândia e vem fortalecendo a ideia da chamada Rota da Seda Ártica, uma nova rota comercial entre a Ásia e a Europa pelo Oceano Ártico, do qual a Groenlândia possui uma grande extensão e onde se suspeita que há uma grande quantidade de recursos naturais ainda não quantificados. E embora a Rússia não tenha um interesse direto ou uma presença direta na Groenlândia, ela tem um papel fundamental no controle do Oceano Ártico, com sua forte presença militar nessa região. Um segundo argumento que Donald Trump tem apresentado em relação a esse conflito é que ele confessou em várias ocasiões que a Groenlândia possui trilhões para torná-los ricos, fazendo uma referência explícita aos recursos naturais e ao grande potencial de exploração sob controle dos Estados Unidos. Além disso, que o território da Groenlândia possui e que, segundo Trump, traria prosperidade tanto para os groenlandeses quanto para os americanos. Em terceiro lugar, Trump alegou que a suposta incapacidade da Dinamarca de administrar e defender militarmente a Groenlândia representa um problema grave a ser resolvido tanto para a Dinamarca quanto para a OTAN, para combater, segundo ele, a presença militar da Rússia e da China no Atlântico Norte e no Hemisfério Ocidental. É por isso que, em janeiro de 2025, Trump envia seu filho, Donald Trump Jr., para visitar a Groenlândia, estando ele presente lá. Trump Jr. diz que será um lugar fantástico e que as pessoas vão se beneficiar enormemente se e quando se tornar parte da nossa nação, ressaltando assim a forte convicção dos Estados Unidos de que desejavam anexar formalmente a Groenlândia. Posteriormente, em março, o vice-presidente J.D. Vance visita a base militar americana que fica na Groenlândia e faz isso sem a autorização das autoridades groenlandesas. Por isso, a Dinamarca repudiou enfaticamente todas essas ações e se amparou no artigo 5 da OTAN para alertar sobre os perigos de uma possível anexação americana. Esse artigo em questão, o artigo 5, diz que se um país membro do tratado for atacado, os outros membros também devem se considerar atacados. Mas isso também causou confusão entre alguns especialistas, já que, sendo os Estados Unidos membro da OTAN, a aplicação desse artigo seria um tanto ambígua em um cenário militar. Depois de 2025, é no final do ano que o assunto volta a ser mencionado por Donald Trump, em 22 de dezembro de 2025. Trump nomeia Jeff Landry como enviado especial para a Groenlândia, mas Landry não é reconhecido pela Dinamarca como adido diplomático, por isso tem sido até agora uma nomeação puramente nominal. Em 4 de janeiro de 2026, após a operação militar na Venezuela. Uma operação inédita que proporcionou aos Estados Unidos um fortalecimento de sua reputação em relação ao seu poder militar e sua efetividade militar. Donald Trump aproveita isso para mencionar a Groenlândia e diz: "Precisamos da Groenlândia do ponto de vista da segurança nacional." Nos dias seguintes, Trump eleva um pouco o tom e diz em coletiva de imprensa frases como, abre aspas, "Não preciso do direito internacional. Vamos tomar a Groenlândia à força. Se não a cederem, e um navio que chegou há 500 anos, não significa que possuam a Groenlândia." Eu sou um grande fã, mas o fato de eles terem tido um navio lá há 500 anos não significa que possuam. Na Groenlândia há destroyers e ainda maiores, então vamos fazer algo com a Groenlândia, seja do jeito fácil ou do jeito difícil. Em resposta a tudo isso, no dia 14 de janeiro, a Dinamarca lança a chamada Operação Resistência Ártica. Com a ajuda da França, Alemanha, Reino Unido, Noruega, Países Baixos, Suécia, Finlândia e Bélgica, todos membros da OTAN.
em uma operação que consistia em exercícios de treinamento e missões de reconhecimento, com o objetivo de reafirmar a soberania dinamarquesa sobre a Groenlândia e enviar uma mensagem aos norte-americanos. Para esses fins, foram enviados cerca de 240 soldados, vários especialistas em inteligência, e foram mobilizados aviões de transporte C-130 helicópteros Seahawk, motos de neve e lanchas rápidas. Segundo especialistas, trata-se de uma missão mais simbólica do que militar. De uma Europa que quer enviar a mensagem de que se recusa a ceder diante das ambições da nova administração de Trump. Depois disso, em 15 de janeiro, J.D. Vance e o secretário de Estado, Marco Rubio, se reúnem com o ministro das Relações Exteriores da Dinamarca, Lars Rasmussen. A reunião termina sem uma resolução clara para o assunto. E, inclusive, Rasmussen diz que há um desacordo fundamental entre ambas as partes e que os Estados Unidos não parecem dispostos a mudar sua posição nem a negociar caminhos de entendimento mútuo. Por fim, em 17 de janeiro, segundo os analistas, para forçar um acordo de aquisição da Groenlândia por parte dos Estados Unidos. Donald Trump anuncia que, a partir de fevereiro, vai impor uma tarifa de 10% sobre todas as mercadorias enviadas pela União Europeia aos Estados Unidos, e que isso aumentaria em julho para 25%, e nesse mesmo dia viraliza nas redes sociais uma carta de Donald Trump ao primeiro-ministro da Noruega, onde ele repreende o país por não ter lhe dado o Prêmio Nobel da Paz. Comentando que, abre aspas, já não sinto obrigação de pensar unicamente na paz. E acrescentando, o mundo não está seguro a menos que tenhamos controle completo e total da Groenlândia, fecha aspas. No dia seguinte, o presidente Trump publicou uma imagem de uma suposta conversa pessoal e privada entre ele e Macron, na qual Macron dizia que não entendia o que ele estava fazendo com a questão da Groenlândia. E por fim, em meio a essa escalada de tensões, em 21 de janeiro, Donald Trump comentou no encontro anual do Fórum Econômico Mundial, também conhecido como Fórum de Davos, que os Estados Unidos não usariam força militar na questão da Groenlândia, oferecendo um compromisso público que gera uma aparente calma sobre a situação, pelo menos por enquanto. Assim, o conflito em andamento sobre a Groenlândia não parece ter um ponto final claro. Embora possa ser alcançado um acordo pacífico com a Dinamarca, já que a Dinamarca também é um aliado histórico dos Estados Unidos. Fatos recentes, como a operação militar da Venezuela, as ameaças de intervenção na Síria, os bombardeios na Nigéria, entre outros fenômenos, dará a entender que os Estados Unidos não descartam o uso da força militar para satisfazer sua ambição sobre esse tema em particular. Ou seja, de tomar posse da soberania da Groenlândia, uma ilha que, em meio à fraqueza da Dinamarca, para garantir sua soberania efetiva e ao grande potencial estratégico que ela possui. Pela primeira vez em sua história, ela se vê em uma controvérsia de proporções mundiais que ameaça até mesmo pôr fim a mais de 200 anos de história como território dinamarquês. Obrigado por assistirem ao vídeo, o apoio de vocês é muito importante. Deixando seus comentários, curtindo, se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com todos os seus conhecidos e ativando o sininho para receber as notificações. Quem falou com vocês foi Reinaldo José Carrillo Vilches, isto é, a Nova Enciclopédia. Como sempre, agradecemos todo o seu apoio e muitas bênçãos para todos.